Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. Minuto 7h16, boa quarta-feira para você. Nossa entrevista de hoje é para destacar a saúde, os desafios da saúde pública em Joinville, a maior cidade do estado de Santa Catarina. A gente sabe que desde a última segunda-feira, nós falamos sobre isso aqui no Jornal da Manhã, a cidade tem reforço para os atendimentos de urgência e emergência, com o início das atividades de 3 novas escalas pediátricas, com plantão 24 horas nas unidades de pronto atendimento na UPAs Sul e Leste. Um grande desafio, um grande movimento para a cidade de Joinville para atender essa demanda que nos últimos meses a gente vem acompanhando, né, o grande drama dos pais, mães responsáveis por crianças na espera por atendimento, principalmente no Hospital Infantil Dr. Gesser Amarante Faria. A gente recebe hoje o secretário da Saúde de Joinville, Andrei Kolasek, para a gente comentar sobre os desafios aqui na cidade. Secretário, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos os ouvintes também. Secretário, essa é uma informação positiva para a cidade, né? Tendo mais pediatras atendendo na rede pública aqui em Joinville. A grande pergunta é, isso vai ajudar nesse momento a desafogar o atendimento? Vai atender a demanda necessária? A gente não vai ter mais problemas de longas esperas, como a gente viu recentemente no Hospital Infantil, outras unidades aqui também em Joinville? Neste momento, a gente buscou diversas alternativas, né? Tivemos ao longo do início desse ano todo um processo de alta demanda, né, por atendimentos pediátricos nas nossas unidades, não apenas nas unidades de pronto atendimento, no hospital infantil, né, e fomos buscar alternativas. Fizemos um processo seletivo, tivemos pouquíssimos inscritos, né, tivemos 3 classificados no total para trabalharem como plantonistas pediatras e fomos buscar alternativas. Hoje as escalas estão dimensionadas nas nossas unidades de pronto atendimento de acordo com a necessidade, com a série histórica de atendimentos que nós temos verificado. E esperamos, nesse momento, sempre nós temos uma maior procura porque é o momento de início das escalas. Então, a informação ainda vem se disseminando com relação às novas escalas, mas a procura consequentemente vai aumentando. Mas hoje tem pediatra 24 horas. Tem 24 horas, tanto na UPA Leste quanto na UPA Sul. Nós temos um terceiro ponto que é o Hospital Infantil, pronto-socorro do Hospital Infantil. Com isso nós temos 3 pontos de atendimento pediátrico, as escalas estão dimensionadas para a necessidade de saúde da nossa população, conforme a série histórica de atendimentos que nós temos verificado. Nesse momento ainda crescendo, né, o número de atendimentos, a cada dia que passa nós recebemos mais crianças, né, para fazer atendimento, mas com o passar do tempo a gente espera que isso estabilize e a gente volte a ter um período de espera bem razoável para esses atendimentos. Secretário, essa contratação só foi possível graças a um convênio, né, firmado com a Prefeitura de Joinville e a instituição Bethesda. Esse convênio tem duração de quanto tempo? Qual seria o investimento mensal e também, enfim, o investimento total desse contrato? Então, é um convênio que a princípio, né, ele é vigente por 5 meses, existe possibilidade de prorrogação se houver necessidade. O investimento mensal é de R$500 mil aproximadamente, o investimento total, consequentemente, de R$2.500.000. Mas esse período, secretário, isso a gente sabe que tem aquela condição de período de inverno, que a procura acaba sendo maior, né? Tanto as famílias, as crianças, o atendimento pediátrico, enfim. É natural que passando, né, o período de baixas temperaturas, essa demanda diminua também, e talvez não haja necessidade desse médico profissional 24 horas nessas unidades? O médico 24 horas é uma necessidade que nós temos no município, né, por conta da demanda de atendimentos pediátricos que, embora oscile para cima ou para baixo ao longo do ano, é uma constante. Obviamente, agora, nesse período de inverno, nós temos uma prevalência maior de doenças respiratórias, né? Essa incidência de doenças respiratórias tende a crescer no período que é compreendido entre maio e agosto, todos os anos. É uma situação que é sazonal. Então, realmente, nós temos um aumento, né, no número de atendimentos nesse período, nós temos um aumento na procura pelas nossas unidades. Nesse ano, especificamente, temos notado, né, um agravamento maior desses casos, né, geralmente esses atendimentos, a quantidade de atendimentos de complexidade média, né, moderada a grave, né, é menor,
Ainda hoje é uma minoria, né? 80% dos atendimentos que nós fazemos, isso é importante sempre ressaltar, 80% dos atendimentos que nós fazemos de crianças nas nossas unidades de pronto atendimento são de classificação verde ou azul, de acordo com o protocolo de Manchester, ou seja, são casos de pouca gravidade, né, de pouca urgência, mas ainda assim nós vemos uma piora neste ano, talvez em decorrência, né, tem várias explicações possíveis, talvez em decorrência de consequências de longo prazo da Covid, talvez em consequência de, de doenças crônicas que não descompensadas, né, ao longo desse período de pandemia, em que o acesso a serviços de saúde estava um pouco prejudicado, né, muitas pessoas evitavam procurar atendimento médico, então tem várias explicações possíveis, a gente vem tentando também encontrar respostas, né, a ciência vem trabalhando nisso, vale lembrar que é um fenômeno que não é restrito a crianças também, os pacientes adultos a gente vem sentindo a mesma situação, tanto que tivemos, né, um momento de superlotação no Hospital Municipal São José, enfim, é todo um conjunto de situações que a gente vem tentando, e a ciência também vem tentando explicar, nesse contexto, o que é a saúde, né, nesse momento em que a pandemia está controlada, quais são os efeitos, né, de médio e de longo prazo dessa catástrofe que foi a pandemia. Então, ainda estamos tentando compreender esses padrões, entender o que está acontecendo, para ir dimensionar os serviços e fazer o atendimento cada vez melhor. 7 horas e 22 minutos, não perca a sua hora, 7h22. Secretária, os nossos ouvintes sempre se manifestando por aqui. E a Sandra vai fazer uma pergunta para o senhor, ela que é a nossa ouvinte aqui da Jovem Pan. Vou pedir para o Mosca colocar então a pergunta da Sandra. Então, é isso que a gente quer saber, aonde está sendo investido o dinheiro, de que forma, né? Porque a população precisa saber. Tive Covid, fui muito bem tratada, mas pós-Covid é que eu vejo que parece-me que está pior a situação, né? É isso que eu gostaria de saber. Está se referindo à questão de dinheiro, de verba para a pasta da saúde especificamente. A gente sabe, né, secretário, que teve, com o fim da pandemia ali, o corte de um valor até importante, algo em torno de 100 milhões de reais, se eu me corrija se estiver errado, enfim. Mas investimento na saúde, como é que está essa realidade no momento, é a pergunta da ouvinte. Neste momento, o financiamento da saúde é o principal desafio da saúde pública em Joinville, né, sendo bem transparente em relação a essa questão. Historicamente, e com relação aos municípios de forma geral, historicamente, nós temos uma tendência nos últimos 20 anos de redução progressiva do financiamento proporcional federal na área da saúde. Em valores absolutos, até o custeio aumentou, mas nós tivemos inflação em todo esse período, né? Então, de forma proporcional, o Ministério da Saúde, a cada ano que passa, custeia uma proporção menor do Sistema Único de Saúde. Isso é um problema a nível nacional. Os estados, eles vêm mantendo o seu padrão de custeio da saúde, e os municípios, eles são obrigados a arcar com essa parcela que é restante, né, que o Ministério da Saúde deixa de aplicar em ações de serviços públicos de saúde. Isso é um processo que, como eu disse, vem de 20 anos para cá, tem sido uma constante, não é uma questão que tenha... enfim, algum tipo de... Não é uma questão específica de uma determinada gestão do Ministério da Saúde, é um processo histórico que o Brasil vem vivendo. Isso é uma situação que traz um complicador para o financiamento da saúde, porque os municípios são os entes públicos que menos arrecadam impostos, são os que menos têm disponibilidade de recursos. Então, com o passar desses 20 anos, se tornou comum ver situações como a do município de Joinville, é um município que investe 40% da sua receita de impostos em saúde, especificamente. E que investe 40% da sua receita de impostos em saúde porque mantém o custeio de serviços de média e alta complexidade de abrangência regional. Então, para ter uma ideia do desafio do financiamento, do desafio do financiamento da saúde, hoje nós fazemos atendimentos para toda a macro-região. É uma região de 1.400.000 habitantes. Falando especificamente do Hospital Municipal São José, entre 30% e 25% de todos os atendimentos que são realizados no hospital são de pacientes de fora de Joinville. Em 2021, nós atendemos pacientes de 148 municípios no Hospital Municipal São José. E esses atendimentos que são realizados, eles são custeados pelo Ministério da Saúde, porém esse valor de custeio, como eu já mencionei, ele não vem sendo reajustado. Então existe um déficit nesse financiamento. Para ter uma ideia do valor desse rombo, uma consulta médica especializada que nós realizamos no Hospital Municipal São José para um paciente de outro município, custa ao município de Joinville aproximadamente R$ 150.
né, considerando a média da remuneração do profissional, insumo, a estrutura física, zeladoria, segurança, tudo que é relacionado a esse atendimento. Para um único atendimento, né? Para um único atendimento. Aproximadamente R$150 é o custo dele para o município. O recurso federal que é recebido pela realização desse atendimento é o valor da tabela SUS para consulta médica especializada, que é de R$10. Defasada. Ou seja, R$140 são bancados pelo contribuinte de Joinville, né? Uma conta que é impossível de fechar. Mas ao mesmo tempo, daí sempre nos questionam, mas por que vocês continuam atendendo? Não é possível a gente fechar a porta desse atendimento, porque aqui para a região esses pacientes não vão ter outro possível acesso, né? Então por isso a gente sempre trabalha com uma perspectiva de encontrar formas de fazer esse financiamento desses atendimentos, encontrar formas de ratear esse custo. Porque realmente o acesso a gente não tem como cortar e não tem como ter um hospital de alta complexidade em cada município, né? Principalmente considerando os municípios menores, porque é uma conta impagável. A gente veio nesse processo, durante o período da pandemia, tivemos alguns créditos extras, né, principalmente federais, para fazer o custeio das ações de enfrentamento à pandemia, só que com o fim da calamidade pública, isso se extinguiu. Então, neste ano, nós vamos... e a demanda não diminuiu, então neste ano nós vamos ter que fazer frente à mesma demanda, inclusive fazer atendimento de diversas situações que ficaram represadas durante todo esse período de pandemia, a questão das cirurgias eletivas, que vem com muita força, né, porque são pacientes que realmente as cirurgias eletivas ficaram suspensas durante o período da pandemia, em boa parte, né, do tempo. A questão das consultas especializadas, de exames especializados, procedimentos ambulatoriais. Então, tem todo um passivo acumulado durante esse período de pandemia que vem batendo na nossa porta nesse momento, e um momento em que nós temos menos recursos para fazer frente a essas demandas. Agora, secretário, pegando ainda o gancho sobre o Hospital Municipal São José, implementação de uma OS, pode mudar essa realidade? Pode mudar essa realidade na perspectiva em que consegue ter uma maior eficiência do gasto público, né? A gente vê, por exemplo, o Hospital Infantil, hoje de Joinville, é o modelo de sucesso de OS, que a gente considera. Hoje, tivemos situações, né, de longas esperas para atendimento pediátrico, mas essa é uma situação de rede, uma indisponibilidade mesmo de serviços pediátricos na rede de saúde. Mas o hospital em si, ele é um hospital de altíssima qualidade, talvez um dos melhores hospitais da cidade, tem certificações, né, de qualidade, de segurança do paciente, que outros hospitais não têm. E ainda assim é um modelo de gestão que é muito mais econômico que o modelo de administração direta pela administração pública que nós temos hoje no Hospital São José. Então, com isso você consegue dar uma eficiência maior, né? Através desses modelos de gestão que são compartilhados entre iniciativa privada e poder público, você consegue dar uma eficiência maior para o gasto de recursos públicos. Isso acontece ainda esse ano no São José? OS? Estamos fazendo um estudo de viabilidade nesse momento, né, para avaliar o melhor modelo de gestão, né? A gente existe essa perspectiva, né, possível da OS, mas tudo vai ser devidamente analisado. Uma consultoria foi contratada para fazer essa avaliação, né, entre todas as alternativas que são possíveis. Qual realmente seria a mais adequada para a situação do São José? Qual traria maior eficiência? Qual resolveria, né, essa questão do custeio dos serviços de média e alta complexidade? Vale lembrar que o simples fato da OS ou da implantação da OS não resolve o problema do rateio desses serviços que são prestados na região. Isso é tabela, né? Exatamente, porque ainda que a gente consiga obter uma maior eficiência, né, em relação a esse gasto público, esse problema da contribuição dos municípios que utilizam esses serviços, né, ou da compensação de Joinville por esses atendimentos permanece. Então é uma luta que a gente ainda vai buscando, né? Temos as comissões intergestores de secretários de saúde, em que a gente vem fazendo uma defesa veemente. Tem alguns municípios aqui no estado de Santa Catarina, né, um grande exemplo também é Balneário Camboriú, que sofrem com esse mesmo problema. Que tem hospitais municipais que são referência para toda a região em média e alta complexidade. O município tem muita dificuldade de bancar esses serviços por conta de uma questão de arrecadação mesmo. E nós precisamos aqui em Joinville ter alguma definição, ter algum andamento para essa questão da média e alta complexidade, até para que a gente consiga direcionar recursos para fazer o atendimento básico, que se o município não faz, não tem como o Estado assumir, né? É uma responsabilidade exclusiva do município. Então a gente vem trabalhando nesse sentido, né? A proposta macro
é a gente conseguir dar uma maior eficiência para esse recurso e fazer o devido investimento em atenção primária. Secretário, saúde é um assunto que realmente importa a toda a comunidade, né? Teríamos que ter um programa inteiro aqui só para falar sobre vários temas, né? Enfim, nós temos muitas perguntas chegando aqui e uma das perguntas é do seu xará, o Andrei, que é motorista de aplicativo, e ele faz o seguinte questionamento, né? Eu gostaria que o secretário falasse sobre a questão dos números, de como está a pandemia aqui em Joinville da Covid-19. Ele diz que como motorista de aplicativo, ele notou que de umas 2 semanas para cá, ele está fazendo muita corrida para levar as pessoas com sintomas gripais, ou seja, desconfiança, inclusive até de Covid-19, né, para esses pronto atendimentos. E aí ele falou, poxa, deram uma parada de falar sobre isso. Eu queria que o secretário, se pudesse, lógico, trazer um pouco desses dados. Então, a gente, nesse momento, né, vale lembrar novamente, nós estamos num período de inverno, né, um período em que as pessoas, elas tendem a passar mais tempo em ambientes fechados. Isso resulta, né, e nós vemos isso com bastante frequência todos os anos, numa proliferação das doenças respiratórias. Então a gente tem, nesse meio, temos influenza, temos o resfriado comum, né, que é causado por uma série de vírus diferentes, inclusive outros tipos de coronavírus, e nós temos a Covid-19 nesse momento. Como é o primeiro inverno, primeiro ano que a gente tem pós-imunização em massa, pós-controle, vamos dizer assim, da pandemia, nós ainda estamos analisando a série histórica e identificando esses padrões. Aqui em Joinville, nós tivemos, a partir do início de maio também, nós tivemos um aumento, sim, verificamos um aumento no número de casos de Covid, via de regra, casos sem gravidade, casos leves, que simplesmente, né, faziam testagem, isolamento e a cura era obtida espontaneamente, sem necessidade de maiores intervenções, mas esse aumento que nós tivemos na curva de novos casos não foi semelhante ao que nós vimos em outros períodos da pandemia, não foi semelhante às curvas que nós vimos nos momentos de pico da pandemia ao longo dos últimos períodos. Então, nós tivemos um aumento, mas esse aumento já se estabilizou nesse momento. Nós temos hoje em Joinville uma média de entre 150 a 200 novos casos por dia de Covid, sendo que em momentos da pandemia nós tínhamos 3.000, 4.000 casos. E são casos menos graves agora. São casos também, menos graves, né? Por causa da vacina, né? A imunização, ela cumpriu o seu papel. A gente não tem dúvida nenhuma em afirmar isso. Porque permitiu que a gente conseguisse reduzir o número de novos casos, sim, né, a incidência vem sendo muito menor do que em outros períodos, e a gravidade também, né, nós também conseguimos ter uma melhora na gravidade desses casos. Então, hoje nós não temos temos um número muito reduzido de casos graves, e aqueles casos graves que nós verificamos são aqueles pacientes que realmente estão em grupos de risco, estão muito debilitados, né, que merecem realmente cuidados especiais, que também são os grupos de risco que tendem a agravar, por exemplo, com o resfriado comum, por exemplo, com a gripe. Então, ao longo do tempo, né, nós estamos verificando que provavelmente a Covid vai se tornar uma doença com essa sazonalidade, né? No inverno, a gente vai ter um número maior de casos, e aí após o inverno a gente tem uma baixa. Temos que conviver com ela. Secretário, nosso tempo já terminou, mas quero 30 segundos, o senhor responda o seguinte: orientação à população de Joinville. Em que situações procurar o posto de saúde? Em que situações procurar o PA? Em que situações procurar o infantil? Porque as pessoas ainda sentem uma confusão, e aí a gente sabe que acaba, né, trazendo essa questão de demanda. Qual é a orientação da Secretaria de Saúde em relação a esse tipo de atendimento? Certo. Nós fizemos o reforço, inclusive, das equipes médicas, das unidades básicas, também para atender essa demanda das crianças e dos pacientes adultos, né, também. Contratamos 97 médicos para poder dar conta dessa demanda. Esse atendimento nas unidades básicas são aqueles casos mais leves, aquelas queixas que são comuns. A criança que tem dor de garganta, né, que tem algum episódio eventualmente de diarreia, que não configure uma urgência, que a pessoa... O que precisa ser visto é se é uma queixa comum, se é aquela questão corriqueira, né? Agora, se existe algum sinal de gravidade extrema, né? Se existe, por exemplo, alguma situação de convulsão, de febre altíssima, essas situações, sim, devem procurar as emergências, né? Devem procurar as portas de entrada, tanto da UPA quanto do hospital infantil. Okay. Então, sempre analisar esse sinal de agravamento. O que foge do corriqueiro, o que foge daquele problema comum, né? Que
que criança costuma ter, muitas vezes, dor de garganta, né? Uma febre decorrente de uma faringite, uma amidalite, alguma coisa nesse sentido. Unidade básica de saúde está ali apta para resolver, tem médico, né? Tem medicamento para fazer esse tratamento. Quanto a isso, estamos equipados, né, para fazer esse atendimento. O médico está capacitado para fazer, isso é muito importante dizer, que o médico de família é capacitado para atender criança, é capacitado para atender adulto, é capacitado para atender idoso. Então, ele consegue fazer esse atendimento menos complexo. Qualquer situação que fuja, né, dessa situação comum, que seja uma situação realmente de dor intensa, né, ou qualquer situação que fuja do corriqueiro, é importante procurar as emergências. Okay. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Sucesso, bom trabalho, né? E a gente espera aí que mais notícias boas no meio da saúde possa vir aqui para Joinville e toda a nossa região. Muito obrigado e um ótimo dia para vocês.